Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral. Hoje damos continuidade ao estudo de nossas matérias médicas, agora com viola odorata. Essa matéria médica, pessoal, principalmente quando a gente passa ali pelo itinerário pedagógico da homeopatia clássica, a gente está se formando em homeopatia clássica, a gente tem acesso a essa matéria médica, mas de uma forma muito sucinta, de uma forma muito enxuta. E se pautando normalmente, única e exclusivamente em sintomas locais, em quadros clínicos dessa matéria médica, porque ela cerca, como vocês mesmos vão observar, ela cerca alguns sintomas bem específicos. Mas, no entanto, quando lança-se luz, aqui falando de uma maneira geral, pessoal, quando se lança luz sobre aspectos mais subjetivos dessa matéria médica, normalmente a gente tem todo o processo psicodinâmico mórbido dessa matéria médica resumido numa única frase: aquele que suprime as emoções. Pronto, é só isso que você sabe de viola odorata. Então, o intuito hoje, pessoal, é abrir um pouco mais a nossa percepção acerca do que se passa a nível mais profundo nessa personalidade homeopática que nós chamamos de viola odorata. Sim, há supressão emocional? Vamos perceber que sim, vamos concluir que sim. Mas isso não basta pra gente, pessoal. Enquanto homeopatas, como eu sempre enfatizo, conhecer consequências de um problema não basta. Eu preciso saber o que está no âmago dessa consequência, ou seja, eu preciso conhecer a causa. Como eu sempre digo, eu preciso conhecer o miolo dessa flor, que aí automaticamente as pétalas são passíveis de dedução. Então a gente vai buscar hoje por esse miolinho de viola odorata, um miolo pouco conhecido, um miolo sobre o qual pouco se discorre. Pessoal, antes de dar início à nossa análise, eu gostaria de enfatizar aqui um fenômeno que tem ocorrido. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas enfim, vou falar novamente sobre esse processo porque eu tenho um anúncio importante a fazer a vocês. O fato é que eu tenho testemunhado isso desde ali o início do canal. Quando eu comecei aqui com o trabalho no Homeoplace, eu comecei a perceber um fenômeno bem interessante, que foi o aumento cada vez mais substancial de interesse por parte da minha audiência, que não é composta única e exclusivamente por homeopatas. Fui notando cada vez mais o interesse por homeopatia. E o curioso, como eu disse, por parte de pessoas que não necessariamente são homeopatas, ou seja, pessoas que não sabiam o que era exatamente, caíram aqui no canal de paraquedas e automaticamente foi desenvolvendo ali o interesse pela coisa. Ou às vezes, pessoas que isso acontece muito, pessoas que vão até um homeopata, o homeopata passa ali uma prescrição de medicamentos homeopáticos, a pessoa fica curiosa para saber o que está sendo trabalhado com aquele medicamento, ela pesquisa e acaba caindo aqui no canal e se deslumbra. Nossa, Letícia, eu não sabia que a homeopatia era tudo isso. Caramba, eu quero aprender esse negócio. Então, eu tenho percebido, pessoal, cada vez mais o interesse pela formação em homeopatia. Ou o que acontece muito também é o seguinte: tem pessoas que se deslumbra com a abordagem que nós preconizamos aqui no canal, principalmente em relação à exposição das matérias médicas, principalmente por parte de homeopatas clássicos. Nós sabemos que a abordagem da homeopatia clássica, ela se pauta ainda, pessoal, nas consequências de determinado quadro mórbido. Ainda não há um enfoque significativo sobre o miolinho da flor, sobre o qual eu falei lá no início. Isso, pessoal, é o objeto de estudo da homeopatia contemporânea, é o miolo da flor. Então, consequentemente, a gente não vai ter acesso a esse conhecimento mais pormenorizado se a gente se mantém única e exclusivamente com a abordagem clássica. A gente não entende, eu sempre dou o exemplo de arsênico, a gente não entende o porquê, no fim das contas, de arsênico ser tão inquieto, de arsênico ser tão preciosista, de arsênico ter essa tendência à antecipação pessimista acerca do futuro. Eu até conheço esses traços, mas eu não entendo o que está por trás disso. Esse é o objeto de estudo da homeopatia contemporânea. Então, eu tenho notado muito interesse, um interesse crescente pela abordagem contemporânea. Então, pensando nisso, pessoal, acredito que seja mais que oportuno anunciar o trabalho da Escola Brasileira de Homeopatia. Eu sempre deixo o link da Escola Brasileira de Homeopatia aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, tá sempre aqui embaixo, mas eu estou anunciando novamente a EBH, a Escola Brasileira de Homeopatia, para vocês, porque novas turmas vão começar já agora em março.
Então, se você tem interesse numa reciclagem, você já tem a formação em homeopatia, mas você sentiu, como eu costumo dizer, que a formação foi um pouco meia boca, você não entendeu exatamente a coisa do jeito que ela funciona, com o nível de profundidade que ela merece. Basta vocês clicarem aqui no site que vocês vão ter acesso a informações mais detalhadas acerca de todos os cursos que a escola oferece. Então, você que deseja se reciclar ou você que deseja conduzir uma formação, consolidar uma formação em homeopatia, porque você deseja se tornar homeopata, excelente oportunidade, pessoal. Ou ainda, você já domina a homeopatia clássica, agora você quer conhecer os métodos contemporâneos, então você encontra excelentes alternativas aqui na EBH, principalmente em se tratando de método periódico de Schouten, que eu sempre falo superficialmente sobre ele nos meus vídeos, pessoal. Quando eu falo de série, estágio, tabela periódica, eu estou me referindo a Schouten, pessoal, e eu sei que muitos acabaram, sem querer querendo, se encantando pela abordagem de Schouten. Então, formação completa no método periódico vocês encontram na EBH também, que é hoje, para mim, pessoal, a melhor escola de homeopatia do Brasil. Digo isso sem pestanejar. Então, se você quiser conhecer mais detalhes sobre a proposta da escola, basta clicar no link que segue aqui na descrição do vídeo. Sempre deixo aqui embaixo, pessoal. Então, agora vocês sabem como se inteirar mais a respeito. Como eu disse, novas turmas vão começar agora em março, então é melhor vocês correrem atrás o quanto antes. Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a análise de Viola odorata. Bom, pessoal, tal como a gente já tem procedido até aqui, a gente começa por uma categorização mais abrangente e a gente vai especializando essa análise cada vez mais de forma que a gente acesse o núcleo de Viola odorata. Então, vamos começar aqui por aspectos mais tangenciais, mais periféricos dessa personalidade. Categorização miasmática. Viola odorata, pessoal, na maior parte do tempo se situa em que gradação miasmática? Marcadamente, pessoal, na psicose. Não poderia deixar de ser, pessoal. Se você só conhece esse traço psíquico de Viola odorata, aquele que suprime suas emoções, aquele que se automatizou, que se despersonalizou. Se você só conhece isso, pessoal, você já deveria deduzir que estamos falando de uma personalidade psicótica. Então, o miasma predominante aqui, pessoal, é a psicose. Por que exatamente? Porque veja, pessoal, se eu estou falando, olha esse termo, suprime. Se eu estou falando daquele que suprime, seja lá o que for de si mesmo, é uma pessoa que oculta uma parcela de si. A máscara não é uma das palavras-chave para definir a psicose. O ocultamento, o ato de velar, o ato de esconder não são atributos do miasma psicótico, um dos atributos mais conhecidos do miasma psicótico, então não poderia deixar de ser, pessoal, uma personalidade psicótica, porque ela recorre, na maior parte do tempo, ao ocultamento daquilo que se passa em seu âmbito emocional, ao ponto da gente ter a impressão, pessoal, no fim das contas vocês vão chegar à conclusão que é uma falsa impressão. Mas a gente chega à conclusão, muitas vezes a gente está acabando de conhecer o sujeito Viola odorata, a gente pensa, nossa, mas esse sujeito aí é um robô, o sujeito não tem empatia, não tem sentimento nenhum. É claro que pode chegar nesse ponto da total despersonalização, da total falta de empatia, dependendo do tempo que eu já estou conduzindo esse processo de supressão emocional. Mas no primeiro momento a impressão que a gente tem é que essa pessoa ela é fria, ela não é minimamente empática. Mas na verdade, pessoal, tudo isso aqui, esse processo de supressão, se dá pelo fato de que o indivíduo, na verdade, é muito sensível. Então, a verdade, no fim das contas, é totalmente oposta àquela trazida pela primeira impressão que a gente tem quando a gente trava contato com esse sujeito Viola odorata. Então, ele suprime, recorre a esse expediente pelo fato de ser muito sensível. Então, a supressão é um mecanismo defensivo que eu encontrei para conseguir sobreviver. Mas lembre-se, pessoal, quem estuda Shankaran, vocês sabem bem que a cada miasma, Shankaran atribui um termo distintivo, seria um termo que condensa a alma de cada miasma. Em se tratando de psicose, Shankaran traz para a gente o tema da fixação. A fixação, pessoal, é exatamente no sentido obsessivo aqui do termo. Eu me fixo em determinada ideia.
Que ideia é essa? No caso de Viola Odorata, eu me fixo em torno de que ideia? A ideia de que demonstrar emoções é sinônimo de fraqueza. Então, diante de uma crise, a última coisa que eu posso fazer é demonstrar emoções. Eu tenho que agir com frieza. Eu preciso fingir que eu não estou sentindo nada. Posso até estar sentindo, mas eu preciso transmitir uma mensagem oposta. Eu preciso deixar claro que não. Eu não estou sentindo nada, não estou minimamente envolvido com essa situação, afetivamente falando. Existe aqui uma fixação lógica, pessoal, uma aposta desproporcional no âmbito lógico. Não, eu consigo, emoções não são necessárias, as emoções, definitivamente. A gente consegue resolver tudo mediante a sensatez, mediante a racionalidade, mediante uma abordagem lógica. Então a fixação ela se dá em torno dessa crença que o sujeito ele tenta cristalizar ali na sua mente a todo custo. Emoções são desnecessárias, emoções são sinônimo de fraqueza, portanto não posso demonstrá-las de forma alguma. E ainda, pessoal, muitos conhecem o miasma psicótico como sendo o miasma do ego, o miasma da hipertrofia do ego, até porque quando a gente pensa em psicose, a gente pensa em expansão. O ego aqui, pessoal, o ego, essa necessidade de mostrar alguma coisa, essa necessidade de provar alguma coisa, isso aqui é muito marcante na psicose exatamente pelo elemento da fixação que eu acabei de falar. Pessoal, veja que o indivíduo psicótico, ele quer negar algo acima de tudo para ele mesmo. Então ele precisa recorrer aqui a um certo exagero para se autoafirmar naquele sentido, porque na verdade a realidade é o oposto, como a gente já falou. Qual é essa realidade oposta à aparência? Eu sinto tudo demais, mas eu preciso negar isso, porque é sinônimo de fraqueza. Então, o sujeito ele é muito incisivo, você percebe que ele é muito contundente em relação ao âmbito racional. É aquele que quer sempre dar um palpite meio sabichão, é aquele que quer sempre fazer uma colocação intelectualoide, que parece inteligente, quer sempre se sobressair em termos de sabedoria, em termos de repertório de conhecimentos, enfim. Porque, na verdade, ele quer provar para ele, por que desse exagero, dessa insistência? Porque ele quer provar para ele que não é realmente viver dessa forma é o suficiente. Sentir é totalmente desnecessário. Além de ser desnecessário, é coisa de gente fraca. Então, bastante atenção, pessoal, quando vocês percebem pessoas muito insistentes em determinado padrão. Isso tem como intuito a autoafirmação? Sim. Mas a autoafirmação por quê? É porque, no fim das contas, elas percebem uma fraqueza muito grande nelas mesmas. Elas percebem certo elemento intrínseco das suas personalidades como sinônimo de fraqueza, que no caso aqui é o excesso de emotividade. São indivíduos, como eu falei, a casa do sentimentalismo. Mas como eles percebem isso aqui, eles precisam negar isso, porque isso os torna inferiores, fragilizados, fracos. Então preciso recorrer a esse expediente da negação. Isso é desnecessário, eu estou muito acima do âmbito emocional, sou uma pessoa madura, sou uma pessoa regida pelos conceitos, regida pela razão, pela ponderação, já superei tudo isso. Então, se a pessoa quer, mediante o comportamento, parece que ela quer deixar isso muito claro, pessoal, fiquem atentos que a realidade normalmente é exatamente o contrário. Então, veja, a forma como ela percebe que ela pode se fazer prevalecer naquele meio. É a forma que ela percebe que ela pode provar a própria força, se eximindo, se esvaziando de afetos. Estágio, pessoal, estágio é aquilo que eu sempre falo, se houvesse a possibilidade de vocês transformarem Viola Odorata em um elemento da tabela periódica, em que coluna da tabela periódica vocês situariam Viola Odorata? Coluna 4, pessoal, se essa transição para um elemento químico fosse possível, a gente colocaria aqui, na coluna 4. Coluna 4, pessoal, ela é conhecida como a coluna da edificação, do estabelecimento, da consolidação. Então é aqui, tentem evocar, na medida do possível, uma atmosfera de inauguração, estreia de alguma coisa. Finalmente eu vou começar algo. E tentem evocar também tudo que vem como consequência desse processo de dar início a alguma coisa. Bom, eu já saí do estágio 3, que é a fase da indecisão, não sabia nem o que fazer. Ok, agora eu já escolhi,
e agora eu estou na soleira dessa porta. Eu tenho uma chave nas mãos, agora eu só preciso abrir essa porta e começar a minha jornada. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma certa perplexidade, um certo deslumbramento com aquela realidade que é totalmente nova para mim. E é claro que eu vou celebrar muito em demasia os primeiros êxitos, as primeiras conquistas. Então, quando a gente começa nossa carreira, pessoal, um trabalho que seja, vocês percebem que tudo impressiona. Então, esse excesso de perplexidade, deslumbramento, nossa, eu me surpreendo com mínimas conquistas, isso aqui é típico dos inícios, é típico de quando a gente está começando alguma coisa. Com o passar do tempo, a gente já nem liga mais para isso. Mas é essa atmosfera que permeia essas personalidades que estão aqui no estágio 4, que poderiam estar situadas no estágio 4. E o que a gente nota aqui também, obviamente, se eu estou começando alguma coisa, se é como se eu estivesse começando determinada jornada, existe uma série de inseguranças que me atormentam, inseguranças envolvendo minha experiência. Então, eu me sinto novata, eu me sinto inexperiente, principalmente diante dos veteranos, eu me sinto ainda insuficiente. Nossa, eu não sei se eu quero ir além, eu acho que eu vou ficar aqui nessa berlinda, eu vou ficar aqui nesse limbo, eu não vou me atrever a ir mais além, porque eu não sei exatamente o que me espera. Bom, até aqui eu conheço, mas lá do outro lado eu não sei o que está me esperando. Então veja, pessoal, isso aqui, essa autocontenção em função do fato de eu não saber, não conhecer exatamente qual a minha força, qual a minha potência, porque, bom, eu não me coloquei à prova ainda, eu não sei nem se eu sou tão bom assim na coisa, do jeito que eu estou supondo que eu sou no primeiro momento. Então, como é uma crença muito ingênua ainda, pautada nessas pequenas conquistas que eu tenho empreendido nesse primeiro momento, então é claro que isso vai me gerar uma insegurança muito grande, mais um motivo ainda, pessoal, para eu me conter emocionalmente. Que veja, se é um território novo, se é essa impressão, eu sempre tenho essa impressão endêmica ali de fundo, é uma impressão que não me deixa de que, bom, esse território é desconhecido, essa situação é desconhecida, então como é que eu lido com isso, levando em consideração até a minha suposta inexperiência? Eu tenho que andar nesse terreno como se ele fosse um campo minado, eu vou andando cuidadosamente, porque eu não conheço muito bem o que está por vir. Me soltar emocionalmente só torna a situação 1000 vezes mais delicada, porque, bom, emoções você não controla. As emoções, elas são fruto de um processo espontâneo, definitivamente isso não é estratégico nesse meu momento de vida. Então, levando em consideração a gente pode dizer, até um sentimento de minusvalia que prevalece aqui, eu sou insuficiente, eu sou inexperiente, eu ainda sou incompetente, eu ainda não sou bastante, pelo menos em comparação aqui aos veteranos que já estão com a mão na massa há mais tempo. Então, tudo isso aqui apenas agrava essa tendência de contenção emocional, que é aquilo que eu falei, pessoal, se eu me solto, eu já não sei muito bem o que esperar. Definitivamente, me soltar emocionalmente vai tornar a situação mais imprevisível ainda. Eu já tô, desculpa o termo, pessoal, me cagando nas calças aqui por causa da experiência em si, pelo fato de eu ser novata. Imagina me soltando, aí eu não sei o que vai acontecer, minha insegurança vai aumentar cada vez mais, então devo me conter emocionalmente, devo avaliar essa situação única e exclusivamente pelo crivo racional. Bom, pessoal, o que é um vegetal também é redundante afirmar isso, mas eu vou colocar aqui porque, novamente, como a gente sempre faz, eu vou evocar algumas características do reino vegetal. Aqui, pessoal, bom, a gente tem uma hipersensibilidade. Mas cuidado, pessoal, porque existem minerais hipersensíveis, existem alguns animais hipersensíveis também. Isso não é o suficiente para definir uma personalidade como vegetal, de fato. O que a gente precisa observar aqui, pessoal, primeiramente, é a tal da sensação básica, bem delineada, com a sua versão oposta também, a gente vai falar sobre isso já já. Mas o que eu preciso observar aqui é quando o sujeito fala do que ele precisa, o que certo elemento significa para ele. Vamos supor que a gente está falando de algo que o sujeito julga importante para a vida dele, vamos supor uma relação afetiva. O sujeito mineral, ele vai ser muito incisivo no seguinte sentido, de que aquela relação afetiva é importante para ele, que aquilo promove para ele um sentido de segurança,
um suporte, um ponto de apoio. Então veja que isso remete à estrutura. Pessoal, tudo no reino mineral remete a essa estruturalidade. Agora, no caso do vegetal, quando ele for lhe narrar como uma experiência soa para ele, ou vamos supor, ele hipotetiza a perda de algo que lhe é caro, como um ente querido. Ele não vai chamar atenção, pessoal, para o quanto aquele ente querido desempenha o papel de suporte, de eixo em sua vida, um eixo que promove orientação, segurança. Ele não chama atenção para isso, ele chama atenção para a carga de sentimentos que aquele ente querido lhe evoca. Nossa, porque estar com fulano é tão bom. Nossa, ele me preenche, ele me traz uma sensação de expansão, ele me desperta amor, ele me desperta o que há de melhor em mim. Então a pessoa ela chama atenção para aquilo que ela está sentindo o tempo todo. Essa é a personalidade vegetal, pessoal, e mais. São pessoas muito sensíveis a fatores ambientais, igual uma planta. Não poderia deixar de ser, é uma planta aqui no caso, pessoal. Tomara que já esteja claro para vocês essa altura do campeonato. Então veja, uma planta ela é muito sensível a variações mínimas de luminosidade, já faz uma baita diferença no desenvolvimento da planta, muito sensível a variações de umidade, variações de pressão, pH do solo. Se você modifica qualquer elemento ambiental ali dentro do qual aquele vegetal está se desenvolvendo, ele já vai responder, ele responde imediatamente, é como se fosse uma carne viva, uma anteninha. Essa é uma personalidade vegetal, pessoal. Então, o sujeito vegetal, ele, quando chega num lugar, ele é muito sensível, até a energia, entre aspas, do ambiente. Nossa, não está uma vibe muito legal nesse lugar aqui, não. Ou então, nossa, que energia boa aqui, energia de prosperidade, energia de renovação. É um sujeito que ele capta, inclusive, aquilo que pode fugir do radar dos mais desatentos ou menos sensíveis, por assim dizer. Então, ele chama atenção para essas perturbações do ambiente. Ele nota a aparência de determinado ambiente, a harmonia ou desarmonia estética ou energética, como queira, ele tende a captar tudo no ar, porque aquilo o afeta. Inclusive, são pessoas que usam muito esse termo. Ah, isso me afeta, isso me machuca, isso me baqueia, nossa, isso me detona, nossa, isso me arregaça, isso me acaba. Enfim, são pessoas, como eu falei, que vão chamar muita atenção para como elementos ambientais a impactam, a afetam. Esse termo é muito utilizado, pessoal, fiquem atentos. Agora, existe no reino vegetal, pessoal, nas personalidades vegetais, sempre aquela sensação básica, como eu costumo dizer para vocês, vocês já não aguentam mais me ver falando sobre isso, pessoal, mas a sensação básica, ela está, obviamente, em todos os reinos, mas no caso do vegetal, ela se apresenta de uma forma muito mais específica com a sua antítese, que basicamente tem uma natureza oposta àquela sensação básica que a gente percebe no quadro mórbido. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar da família vegetal ao qual viola pertence, mas o fato é que esse vegetal, viola, faz parte das euforbiáceas. E aqui nas euforbiáceas a gente tem uma sensação bem peculiar, que é uma sensação de apertamento, uma sensação de constrição. Parece que eu não estou cabendo dentro dessa estrutura. Na verdade, a coisa é mais interna. Parece que eu não estou cabendo dentro do meu próprio corpo. Parece que a pele está muito aderida aos ossos. O sujeito pode, inclusive, especificar a coisa dessa forma. E a sensação é aquilo que eu sempre falo, pessoal. A sensação básica, ela está presente, principalmente nessa versão incômoda, nessa versão mórbida propriamente, ela está presente universalmente, invariavelmente, em todas as experiências ruins pelas quais o sujeito passa. Então, vamos lá, a sensação ruim aqui é de que a pele está aderida aos ossos, parece que eu não tenho liberdade, parece que eu estou preso. Eu vou sentir isso se eu não tiver grana, se eu rompo um relacionamento, se eu vou discutir com o meu chefe no trabalho, se eu fiz um investimento, o investimento deu errado, se eu tive um pesadelo. Todas as minhas experiências ruins, qual que será o pano de fundo? Essa sensação básica. O pesadelo, qual que foi a sensação do pesadelo? Nossa, mas parece que eu estava presa, a pele aderida aos ossos, conta lá vazia, conta bancária vazia. Nossa, parece que a pele estava aderida aos ossos. Essa sensação ela se repete, pessoal, em todo e qualquer momento de crise do sujeito. E o que a gente percebe é que
num momento de gozo, no momento que o sujeito ele tem como agradável para ele um hobby, por exemplo, um momento que ele está se entretendo, ele traz a variante oposta a essa sensação. Então, se nesse momento, num quadro de conjuntura ali de crise, a sensação básica é de que, nosso Deus, eu não estou conseguindo me alongar, parece que eu estou presa, eu mesma não caibo dentro da minha estrutura corporal. Se a sensação mórbida é essa, no momento de crise, quando eu estou me divertindo, vamos supor que a minha diversão é ir ao cinema. Quando eu vou ao cinema, o que eu sinto naquele momento? O oposto disso, ou seja, eu me sinto livre, desimpedida, parece que eu não tenho contorno, parece que eu não tenho limitação nenhuma. Essa é a sensação que prevalece. Isso aqui é muito mais claro, pessoal, no caso do reino vegetal. Essa antítese, essa polarização, isso aqui é muito mais perceptível no reino vegetal, nas personalidades vegetais de uma maneira geral. E essa sensação, ela é comum a todos os representantes, pessoal, agora sim a gente vai falar da família vegetal a que Viola pertence, euforbiáceas. Euforbiáceas. Vou abreviar, eu espero que você esteja entendendo. Euforbiáceas. Bom, nessa família, pessoal, o que a gente percebe aqui como um traço distintivo? O que a gente vai perceber aqui é uma certa tendência à eleição de uma referência que eu devo respeitar. Existe aqui uma lógica de certa forma grupal, hierárquica. Então, bom, eu me percebo um sujeito mais fraco, muito em função da minha sensibilidade. E bom, eu devo automaticamente, em função dessa fraqueza, eu preciso me curvar a alguém que tem muito mais expertise, muito mais capacidade que eu. Vou me curvar àquele que eu vou delegar como sendo o macho alfa desse grupo no qual estou inserido. Então, o sujeito que se humilha voluntariamente, aquele sujeito que se submete voluntariamente, porque ele mesmo não se sente capaz de assumir uma liderança, ele mesmo não se sente apto bastante, experiente bastante para desempenhar esse papel de referência dos demais, guia dos demais, tutor dos demais. Então, ele elege um determinado alfa dentro da sua conjuntura profissional, conjuntura doméstica, ele vai se curvar diante daquela presença. E, pessoal, é claro, a maioria das pessoas, infelizmente, quando percebem alguém muito solícito, muito prestimoso, uma pessoa muito prestativa, a tendência é que essa pessoa seja abusada. Vamos ser bem franco aqui, a gente está no mundo real, então quando a gente percebe alguém muito educado, assim, aquela pessoa que quer agradar, geralmente ela vai ser vista como presa. Então o que acontece? Aquela pessoa ela vai ser alvo de uma série, de fato, de humilhações, abusos mil, vão sobrecarregá-la de tarefas. Ah, fulano faz para todo mundo sem reclamar, então você é visto, desculpa, como o idiota ali da turma, por assim dizer, o capacho, aquele sobre o qual você pode pisar sem qualquer consequência. Só que, é claro, pessoal, que em algum momento o indivíduo vegetal ele capta tudo, ele já está sacando que ele está sendo visto como idiota. Só que, por outro lado, como ele construiu esse ideal fixo de hierarquia na sua mente, ele sente que não, eu não posso me rebelar contra isso, essa realidade é muito onerosa para mim, mas eu não posso me debelar contra o líder, porque no fim das contas eu sou leal a ele. Então, ao mesmo tempo que eu sinto raiva dessas humilhações, eu contenho essa raiva. Primeiro porque eu já não posso mostrar que eu sinto alguma coisa, que isso aqui é tido por mim, a gente falou sobre isso várias vezes como sinal, uma evidência, e realmente eu vou legitimar essa crença de que eu sou fraco, eu sou inferior, suscetível, vulnerável e assim por diante. Então, bom, eu já não posso deixar sair a raiva por causa disso. Mas se porventura eu deixo sair essa raiva, não, eu estou quebrando esse ideal de lealdade que eu estabeleci com esse macho alfa, com essa pessoa que é uma autoridade para mim, não preciso respeitá-la. Se eu estourar com essa pessoa, vou estar faltando com respeito com ela. Então, definitivamente isso aqui não é admissível. Então, aquele sujeito, pessoal, que você pensa, não, se ele estourar, ele vai ficar bem, acho que vai fazer bem para essa pessoa estourar, porque é tanto desaforo que está aguentando por tanto tempo, tanta humilhação, não é possível que extravasar isso aqui vai fazer mal, mas ele se sente mal, porque existe automaticamente esse sentimento de culpa que vem como consequência. Culpa em função do quê? Em função do fato de eu ter desrespeitado o macho alfa do meu grupo. Pode ser um chefe, pode ser um marido, pode ser uma esposa, depende de como essas figuras são vistas pelo sujeito viola.
Mas normalmente ele tende a sentir muita culpa, pessoal. O indivíduo que se autoculpabiliza muito quando ele extravasa a raiva. Ele sente que ele foi injusto e principalmente ele sente que ele foi desleal. O sentimento de culpa é tão grande, pessoal, é claro que a gente está falando de uma raiva acumulada. É aquilo que eu sempre falo, qualquer sentimento reprimido vira uma panela de pressão. Ou seja, quando explode, sai arregaçando tudo. É claro, pessoal, que é uma explosão e vai começar machucando primeiramente o meu mundo interior, depois causa estrago externo, mas o primeiro a levar o baque em primeiro plano sou eu mesmo. Então aquilo explode, sai arregaçando tudo, igual eu sempre falo, e eu tenho algumas consequências, gerada tanto pela extravasão desproporcional, que foi uma explosão, é o resultado aqui de um acúmulo de frustrações, então a coisa sai desvairadamente, de forma descontrolada e, como eu falei, desproporcional, com toda certeza, que é o resultado cumulativo, vários sentimentos negativos represados, acumulados por muito tempo. Então o que eu tenho aqui são maus efeitos dessa explosão e maus efeitos da culpa. Pessoal, estou sofrendo por dois motivos, pelo estrago que a raiva causou e pelo sentimento de culpa, em função do fato, como eu falei, de eu perceber isso aqui como um sinal de infidelidade. E aí, como consequência, pessoal, às vezes assim, questão de poucos minutos, ou no máximo ali de um dia para o outro, o sujeito já tem uma dor no estômago violenta, uma dor no estômago tão forte que pode levá-lo a vomitar. A imunidade baixa, pessoal, quantas pessoas vocês conhecem que já explodiu em algum momento, no dia seguinte a pessoa estava toda estrupiada? É claro que isso não é o suficiente para a gente indicar esse medicamento. Eu preciso observar toda essa compatibilidade com o sujeito para a gente cogitar esse medicamento para ele. Mas enfim, existe até uma baixa imunitária, pessoal, aqui significativa, e por isso mesmo, no dia seguinte o sujeito pode acordar, além de estar sentindo essa dor no estômago, às vezes uma dor de cabeça lancinante que leva ao vômito. Vocês vão perceber que muito dos desconfortos de viola geram essa vontade de vomitar. Então, dor de cabeça, dor no estômago gera vontade de vomitar, que às vezes alivia um pouco o quadro. Mas o que a gente nota aqui também é uma baixa da imunidade e no dia seguinte você acorda com herpes, seja zoster, seja simplex nos lábios. As euforbiáceas, na verdade, pessoal, elas têm uma tendência muito significativa à eclosão, erupção de lesões herpéticas. Isso aqui é bem distintivo dessa família de uma maneira geral. Isso não é percebido única e exclusivamente em viola. E aí, pessoal, agora sim a gente vai entrar no cerne de viola odorata. Então, é um indivíduo que aprendeu a se liberar dos afetos. Então, ele trabalhou desde um determinado momento, ele começou a trabalhar a partir do momento que ele começou a entender que sensibilidade era sinônimo de fragilidade, ele começou a trabalhar no sentido de se esvaziar de afetividade. A gente vai ver qual que é a consequência disso, pessoal, mas eu acredito que, antes, pessoal, eu acredito que vai ser bastante didático e proveitoso para a gente discorrer um pouquinho acerca de como os conceitos eles são formados. E aí, automaticamente, lançando mão desse raciocínio, a gente consegue entender o dilema pelo qual viola odorata passa de uma forma mais visceral, de uma forma mais nuclear, de uma forma mais profunda. Então, os conceitos, pessoal, conceitos que eu quero dizer aqui é a definição das coisas. Então, bom, como eu sei que isso aqui é um giz? Como é que eu consigo evocar o conceito de giz e imprimir esse conceito sobre essa estrutura que eu estou manuseando agora? O mesmo, tem um computador na minha frente. Como é que eu consigo conceitualizar esse computador? Eu olho para isso e automaticamente já evoco o conceito. Computador, luz, chão. Como é que eu evoco conceitos, pessoal? Como isso acontece? Eu vou explicar de forma bem sucinta. O processo é muito mais complexo que isso, pessoal, mas que senão a gente teria que demorar aqui aproximadamente umas 4 horas até a gente esgotar todo esse processo aqui, que é muito complexo, a gente acostumou, mas é uma coisa linda de se ver. Então, veja bem, pessoal, a gente tem aqui embaixo, mais a nível próximo da matéria, a gente passa por determinadas experiências sensíveis. Então, eu ouço uma música, eu sinto o cheiro de um bolo, bom, eu sinto o tato ali de um abraço. Então, bom, a gente pode dividir as nossas experiências numa primeira aqui, que seria uma experiência mais sensível, por assim dizer. Eu vou colocar aqui uma abreviação. Ter experiências sensíveis, e essas experiências, pessoal, elas
automaticamente, com o passar do tempo, à medida que eu for passando por várias experiências, ali principalmente na fase de infância, à medida que eu for passando por várias, automaticamente eu chego a um ponto em que eu começo a construir um tecido de memórias. Então a memória, aqui a gente já está no plano imaterial, então aqui está o âmbito das memórias. Bom, e quanto mais experiências eu tenho, pessoal, no que diz respeito a esse mundo sensível, vamos supor que, bom, eu estou tendo aqui uma experiência sensível com bolo de canela, bolo de banana com canela. Todo dia eu preparo um bolinho ali, eu sinto o cheiro daquilo tudo, eu tenho uma noção de quais ingredientes precisam ser usados, eu domino aquela técnica. Eu tenho muitas lembranças minhas, literalmente, com a mão na massa. Então eu já tenho vários exemplos aqui de situações, exemplos na minha memória de situações em que eu fiz esse bolo. Então veja, pessoal, de tantas experiências que eu passei, que eu vivenciei fazendo esse bolo, colocando literalmente a mão na massa, automaticamente eu já formei um conceito de bolo. E um conceito bem específico também, um conceito de bolo e um conceito de bolo de maçã e canela, ou banana com canela. De tanto que eu fiz, pelo fato de eu ter sido exposta muitas vezes a essa experiência, eu formei, consolidei um registro memorial e a coleção, à medida que eu vou acumulando isso aqui, formando uma coleção de memórias, essa coleção ela se condensa na formação de um conceito. Pelo fato de ter feito muitos bolos, lembro que realmente eu fiz muitos bolos, então eu posso automaticamente chegar a uma conclusão acerca do que é um bolo. Mesma coisa, qualquer elemento da realidade, pessoal, inclusive elementos imateriais também. De tanto que eu tive contato com o processo de visualizar um livro, já vi vários livros, manuseei vários livros, já tive contato a vida inteira, a minha família gostava muito de ler, então era comum os meus avós ostentarem ali uma biblioteca glamurosa, uma biblioteca imponente, opulenta. Então, bom, eu tenho experiência com livros, eu mesma sou uma leitora assídua. Então veja bem, pelo fato de eu ter tido aí muitas experiências manuseando livros, observando livros, lendo livros, eu acabo colecionando memórias de livros e formo o conceito de livro. Eu sei o que é livro. Os livros são conjuntos de folhas, ali agregadas umas às outras, cujo objetivo é transmitir determinado conhecimento. Pronto. Eu já consigo evocar o conceito daquilo. Mas olha um detalhe aqui, pessoal. O processo de conceitualização, veja que ele começa da experiência sensível para cima. A coisa ela se dá dessa forma. Tudo começa a partir das suas experiências sensoriais, do quanto você está envolvido sensorialmente com a sua realidade. E aí, a partir disso, você forma memórias. Tanto é fato, pessoal, que eu tenho certeza que vocês conseguem alcançar isso que eu vou falar agora. O que você tem na memória de uma forma mais premente, de uma forma mais marcante? Quais são aqueles eventos que você nunca esqueceu? Foram eventos que certamente foram acompanhados de uma atividade sensorial muito marcante. Então você se lembra do bolinho da vovó, principalmente porque a vovó era muito carinhosa. Veja que houve uma carga emocional despendida ali. Vovó era muito carinhosa, fazia o bolo lendo uma historinha, a coisa mais gostosa do mundo, e acendia ali o fogão a lenha, e a gente sentia aquele cheiro também misturando com a canela, a coisa mais maravilhosa, mágica do mundo, nostálgica. Então veja, por que essa memória disso, você já esqueceu de tanta coisa, mas disso você não esqueceu. Por quê? Porque houve uma carga afetiva ali. Essa carga afetiva, pessoal, quando a gente passa por uma impressão sensorial muito marcante, por que ela consolida um determinado registro no tecido das nossas memórias de uma forma mais contundente? É porque os afetos, pessoal, experiências afetivas, de fato vão funcionar como uma cola. Inclusive experiências negativas também, pessoal. Exemplo, para a gente entender essa dinâmica aqui no revés dela. Vamos supor que alguém tenha passado uma experiência muito traumática, com a carga afetiva a gente há de convir, uma carga muito pesada. A pessoa foi violentada numa mansão. E havia cheiros específicos
específicos durante ali o processo em que a pessoa foi violentada, havia um cheiro ali muito marcante, aquela ambiência era incomum, o sujeito não tinha muito hábito de ir a mansões, mas infelizmente veio a calhar dele ir, nessa ocasião foi violentado. Então veja, eu registro a mansão, eu registro na minha memória o cheiro. Por que eu registrei isso aqui de uma forma muito marcante? Por que eu não esqueço disso aqui de jeito nenhum? Em função do susto, em função da carga de sentimento despendido, o medo, o pavor, tudo que foi gerado dentro daquela conjuntura. Tudo isso, pessoal, serve como cola. Por isso que é tão difícil esquecer um trauma. Aí o que acontece? Eu vou consolidar um conceito acerca daquele cheiro, acerca de mansão. Eu vou consolidar um conceito com base nessa memória, que é uma memória muito forte, seja porque houve uma carga afetiva muito grande, que vai funcionar como cola, igual a gente acabou de falar, nesse tecido memorial, seja pela repetição. Se a gente passa muitas vezes por aquela experiência, a gente pode abstrair um conceito daquele conjunto, daquele trecho de experiências automaticamente também. Mas veja, pessoal, às vezes eu fui violentado uma única vez dentro dessa ambiência, uma mansão, e tinha um cheiro forte. Vamos supor que é um cheiro cítrico. Então eu formo um conceito acerca de mansão e cheiro cítrico, um conceito que não necessariamente corresponde à realidade. Como foi muito marcante aquilo para mim, eu já associo uma coisa na outra. Não, mansão é um lugar ruim. Não, eu não consigo entrar numa mansão, isso aqui não é ambiente para alguém morar, não. Eu consolido um conceito distorcido acerca do que é uma casa grande, que é uma mansão, porque aquilo já me remete à experiência pela qual eu passei. É o mesmo caso de cheiro cítrico. O sujeito nunca mais consegue sentir cheiro de laranja, cheiro de limão. Tudo remete porque ele aprendeu a conceitualizar esse cheiro como algo negativo. Não, esse cheiro aqui tem uma carga negativa do cão, não quero sentir isso, não acho que isso aqui não faz bem para as pessoas. Então eu acabo consolidando um conceito distorcido acerca daquelas experiências, acerca daqueles entes, caso a gente esteja falando de algo material, como é o caso de uma mansão. Então, pessoal, a partir desse exemplo, quero que vocês entendam que os afetos, as experiências sensoriais são recheadas por uma carga emocional substancial, elas acabam funcionando como essa colinha daquelas experiências no tecido, na trama memorial. E a partir disso eu vou formar conceitos acerca do que são aquelas vivências pelas quais eu passei. Agora veja bem, pessoal, se eu não tenho muito dessa cola, eu não tenho muito dessa colinha, esse afeto, essa empatia. Eu fui criada na máxima crueza. Indivíduos carcinosinos, pessoal, eles têm essa impressão de que eles foram criados à base da exigência apenas, mas não teve afeto nenhum. Às vezes até o oposto, a criação marcada por muita dureza, muita exigência, muita severidade. Mas a severidade, veja, a carga emocional intensa já vai servir como uma cola, mas uma cola negativa. O sujeito ele passa a entender, por isso mesmo, pessoal, cancerínicos, eles passam a entender, conceitualizar o esforço, a disciplina, a dedicação como uma coisa ruim. Eles fazem, porque eles aprenderam que isso é o ideal a se fazer. Mas isso acabou tendo uma conotação negativa. Por quê? Porque a cola utilizada para imprimir essa experiência na minha trama memorial, ela foi uma cola negativa. Foi um afeto negativo, por assim dizer. Exigência, apanhei muito, se não fizesse dever de casa naquela hora, eu era arrebentado, praticamente espancado. Vejam, explosão de sentimentos aqui, de ira, de raiva, serviu com a cola negativa. Agora eu conceitualizo de maneira equivocada o que é ser uma pessoa certa, disciplinada, fazer tudo corretamente. Por isso que para o cancerínico, pessoal, tudo parece muito difícil. Claro, porque para ele, essas virtudes, disciplina, fortaleza, perseverança, têm uma conotação negativa, tem uma conceitualização negativa. Então veja, o mesmo, pessoal, agora vamos focar um pouco na parte positiva da coisa. Quando eu aprendo, por que técnicas de aprendizagem, pessoal, elas devem passar, de certa forma, por uma impregnação afetiva? Porque quando eu quero ensinar uma coisa para uma criança, eu devo recorrer a esse expediente do afeto, do acalento, do aconchego, da camaradagem, da reciprocidade, da amizade, da descontração. Por que a coisa precisa ser orgânica, pessoal? É porque em sendo orgânica, pessoal, há calor humano ali. E esse calor humano ele vai servir como cola
para o tecido memorial. Ou seja, a criança não vai esquecer, dentro daquela atmosfera tão gostosa, tudo que acontecer dentro dessa conjuntura, a criança não vai esquecer de jeito nenhum. Houve uma colinha positiva aqui. Então, por isso, pessoal, que técnicas de aprendizado que são mais efetivas são técnicas que elas enfocam na pessoalidade, na organicidade. A gente hoje em dia, por que a gente percebe uma dificuldade de aprendizado tão grande por parte de crianças, por parte de adolescentes, até por nossa parte também, pessoal, a gente que já está velho. Porque às vezes a gente tenta ir direto para o conceito. A gente não quer passar por isso aqui, pela experiência sensível, para a gente construir memórias e depois a gente abstrair tudo isso e formar um conceito. A gente não, como se não tivesse mais paciência para seguir esse itinerário todo. A gente já quer ir direto para o conceito. Não fixa. Vocês percebem que não fixa porque a gente não recorreu a essa colinha. Não houve colagem dessas experiências, então elas se perdem em determinado momento, o conceito também é perdido. Então veja, se eu estou ali, casinha da vovó, ela conta uma história sobre um personagem da Idade Média, como é que foi a vida dele, o rei Ricardo Coração de Leão, e eu ouço sobre as batalhas do rei Ricardo Coração de Leão, eu não esqueço daquilo. Por quê? Porque eu lembro automaticamente do carinho da vovó, do aconchego da vovó. Está falando sobre a vida de alguém que viveu naquela época. Eu não estou simplesmente analisando cruamente o conceito de Idade Média, tentando enfiar isso na minha cabeça. Não. Eu estou ouvindo a história, da boca da minha vovó, estou ouvindo a história, ela está contando a história desse rei, está chamando atenção para aspectos pessoais desse rei, como é que ele se sentia dentro daquele contexto da Idade Média. Pessoal, tudo que a minha vovó falar de Idade Média, a partir da vida do rei Ricardo Coração de Leão que está sendo contada ali, eu não vou esquecer mais. Eu não esqueço mais por causa dessa cola. Então veja, pessoal, Viola Odorata, ele se veta dessa possibilidade de colagem. Então, dito de outro modo, pessoal, ele tem pouquíssimas memórias. Obviamente, ele terá pouquíssimas memórias. Ele não tem essa colinha afetiva, ele não se permite ser impregnado por essa cola afetiva. Ah, Letícia, mas eu já ouvi falar que Viola Odorata é um grande intelectual, um grande artista. Vamos falar sobre isso. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Veja bem. Artista é fácil da gente deduzir que serão artistas. Por quê? Porque é uma forma dele transmutar o excesso de emotividade suprimida. É muita carga emocional, na verdade é um indivíduo muito sensível. Então recorrer às artes é uma válvula de escape para ele. Bom, eu não posso manifestar emoções na minha vida corriqueira. Bom, mas eu posso demonstrar emoções nas artes, até uma desculpa, porque todo mundo aceita você ser emotivo no âmbito artístico, é um ingrediente que muitas pessoas até consideram indispensável para que você seja um bom artista. Então, eu posso soltar a franga no âmbito artístico, então é uma válvula de escape. Eles tendem, de fato, a se tornar excelentes musicistas, inclusive, como Shankaran diz. Alguns têm aversão ou então uma paixão inexplicável por violino, por exemplo. Então podem ser excelentes violinistas, musicistas de uma maneira geral, mas têm uma certa sensibilidade a vários outros tipos de arte também. Agora, o intelectual. A gente tem essa impressão, pessoal, porque são pessoas que recorrem ao expediente racional o tempo todo, ao expediente da ponderação, da sensatez, e aí você olha para isso e fala, nossa, que sujeito intelectual. Ele bebe, de fato, muito dessa fonte de conceitos, mas não são conceitos, pessoal, que ele próprio estruturou, são conceitos que ele empresta lá de fora. Ele tem, sim, consolidado na mente dele muitos conceitos que ele aprendeu de um tutor, de um professor, dos livros. Agora, isso aqui, pessoal, como não passou, ele não consolidou isso aqui, fazendo isso aqui, primeiramente, passar pela carne dele, ele não teve nenhuma experiência afetiva com esse conceito, ele não tem nenhuma memória prática na vida dele, pelo menos, às vezes passou por isso, mas como não teve essa colinha, que é o afeto, por se despir de emoções na maior parte do tempo, então ele não tem também nenhuma memória daquilo, nenhuma representação na biografia dele daquele conceito. Então, é claro, pessoal, que de fato, então sim, ele fala de uma forma magistral sobre coisas maravilhosas que ele nunca viveu, ou que ele nunca se permitiu viver. É o tal do teórico. Teórico, Viola Odorata é um teórico de primeira, é alguém que aprendeu a ser única e exclusivamente teórico. Pessoal, vocês conhecem pessoas assim, que elas dominam
vários conhecimentos, dominam em profundidade várias vertentes filosóficas, são pessoas que definitivamente elas têm uma vida intelectual de fato, mas você fica pensando, existe uma incoerência ali que você não deixa de constatar. Você pode até não falar isso para o sujeito, obviamente, em respeito, para não ter confusão e tal, mas você nota aquela incoerência. Nossa, como é que o sujeito tem acesso a tantas verdades elevadas e ele tem uma vida relativamente comum? Parece que esse conhecimento não o municia de forma a ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. Parece que aquilo não faz diferença nenhuma na vida dele. Ele e o Zezinho da esquina são exatamente a mesma pessoa a nível de vida cotidiana, a nível de vida ordinária. É por causa disso aqui. Não passou pela carne dele, é um conhecimento única e exclusivamente teórico. E a gente tende a engrandecer esse sujeito. Como é que o sujeito sabe de tanta coisa e não muda a vida dele? Devia ter uma vida extraordinária. É por causa disso aqui, pessoal. Isso não passa pela carne do sujeito. Isso aqui não passou por uma experiência sensível. Isso aqui não está impresso na sua memória de experiências sensíveis e, consequentemente, ele não tem representações na própria biografia desses conceitos que ele tanto estuda. Em geral, quando a gente examina a fundo, a gente percebe que são pessoas que passaram por uma criação moralista. A criação moralista, pessoal, é aquela que pode ser que seja a realidade, infelizmente, a maior parte de vocês. Aquela criação em que a gente recebe um comando imposto, mas a gente não aprende ali no fim das contas a desejar seguir à risca aquele comando. E a gente também não entende por que a gente tem que seguir à risca aquele comando. Por exemplo, obediência, regras de cordialidade, boa convivência com os demais. Bom, a gente faz porque se não fizer, apanha. Normalmente é justamente por isso, é por medo da punição. Mas não é porque, bom, eu aprendi a desejar ser uma pessoa educada que eu estou sendo educada. Também não é por saber exatamente o bem que está por trás da educação é que eu estou mantendo esse comportamento. Eu estou mantendo esse comportamento que a minha mãe mandou, se eu não fizer isso eu apanho. Então veja, pessoal, a criação de Viola Odorata, que é muito similar, provavelmente, à criação que um Carcinosino teve, ela é muito pautada no autoritarismo, na imposição. Olha, você tem que fazer porque eu quero que você faça. Se você não fizer, vai dar ruim para você. Basicamente isso. Então, eu não aprendo a desejar aquele bem e eu não sei exatamente por que eu tenho que fazer aquele bem. Só faz, porque senão você é punido. Veja que é uma forma também de você despir a criança da própria autonomia emocional dela. Não importa, você não precisa saber por que você está fazendo isso, você não precisa amar nem desejar fazer isso. Só faz o que eu estou mandando. Enfim, pessoal, é uma realidade dura para ser dita, mas vocês percebem o tipo de padrão que isso pode gerar no indivíduo, inclusive dificuldades de aprender. Veja até que ponto a coisa chega, veja por que da reeducação emocional e não da supressão emocional ser tão importante para a nossa formação humana. Sintomas clínicos, pessoal, que a gente tem aqui, se eu estou falando de supressão emocional, tem aquele padrão da bomba relógio. Então, um sujeito que ele pode tender a uma instabilidade emocional muito forte, às vezes o sujeito chora do nada. Tá bem, de repente ele começa a chorar. Claro, tem muita frustração dentro dele que precisa sair. Então, esses escapes são como os escapes de vapor da panela de pressão. Aquele choro é o vaporzinho da panela de pressão que está começando a sair. Melhora, piora, pessoal, com som de violino. É uma relação de amor e ódio que essa personalidade tem com o violino. Então, tudo vai depender das particularidades do doente, mas ou ele pode ter uma verdadeira aversão ao som do violino, ou ele pode amar tocar violino e ouvir uma música com violino. O que a gente tem aqui também, pessoal, eu não sei se vocês já... Não são exatamente moscas volantes. Não sei se vocês já atenderam alguém com essa condição ou se vocês mesmos têm esse problema. Muitas pessoas conseguem ver como se fossem filetes brilhantes, cintilantes, serpenteando ali diante do campo visual. Isso aqui é presente em Viola Odorata. O que eu tenho aqui também, pessoal, uma falta de ar com uma tosse seca de dia. De noite não, some tudo. Então, os sintomas, principalmente respiratórios, agravam durante o dia. Eu tenho uma piora em tempo nublado. Tempo nublado, pessoal, evoca impessoalidade. Eu já tenho impessoalidade de sobra. Todos os meus esforços giram em torno de manter essa fachada de impessoalidade. Eu não preciso de mais um dia impessoal na minha vida. Então, é claro que vai piorar os sintomas. O que eu percebo aqui também, pessoal, existem vários desconfortos auditivos.
apito, zumbido, estalo e às vezes com uma secreção que ela fica saindo de forma intermitente. Desde que o sujeito é pequenininho, ele libera uma secreção e com vários barulhinhos no ouvido. Às vezes a gente tem até surdez aqui também. A gente tem xixi na cama, a gente tem uma micção leitosa com cheiro forte. O que a gente pode ter aqui também, pessoal, o cheiro forte, aproveitando já que eu mencionei isso, é um gatilho para uma série de sintomas aqui em viola odorata. Se ele sente um cheiro, por exemplo, forte de um produto de limpeza, de uma flor, nem precisa estar falando de um cheiro com uma procedência artificial. Às vezes ele sente o cheiro de uma flor e já sente uma tontura, parece que vai desmaiar, sente vontade de vomitar, sente dor de cabeça. Então, cheiros fortes podem gatilhar uma série de sintomas em viola. Mas, pessoal, uma coisa bem curiosa, porque eu só vou citar isso porque piora tudo. Todos os desconfortos de viola odorata vão piorar demais se ele é picado por insetos. Insetos, animais peçonhentos, eu não vou falar de animais peçonhentos, pessoal, porque não tem ninguém que melhora com picada de bicho venenoso, mas aqui a picada pode ser um gatilho para o desenvolvimento de uma série de comorbidades. Então, a picada de insetos ou de outros animais peçonhentos pode ser um marco, ou seja, o sujeito ele diz o seguinte: nossa, desde que aquele bicho me picou, eu nunca mais fui o mesmo. E aí você avalia a matéria médica daquele bicho, por exemplo, foi picado por uma cobra. Você nota que não tem compatibilidade com a cobra. Então, investigue viola odorata, pessoal, porque tudo no indivíduo piora a partir de picadas. Isso é um dado bem peculiar, então achei que valeria a pena mencionar. Pessoal, videoaula super extensa, densa, então mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.